Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27, bora para nossa análise diária, galera. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like, tá? Me ajudem a chegar a 1000 inscritos. Pessoal, bora começar aqui pelo DXY, né? DXY hoje ele estava pouco mais forte, é bem verdade que ele chegou até 0,40 de alta, né? Então já é uma alta um pouco mais expressiva. Ele veio ontem, ele não conseguiu, né? Ontem ele quase conseguiu, mas ficou, ele conseguiu visitar essa parte do 98, né? E depois devolveu um pouco, ficou ali pelo 97 e 750, né? Só que depois, né, ele fechou e na madrugada, galera, ele pegou uma tendência que até meio que forte, né? Perto da nossa abertura de mercado, ele não estava nem conseguindo mais visitar a VWAP ancorada só depois, né? Só depois que ele conseguiu devolver parte desse movimento, né? Um movimento inclusive mais forte, tá, pessoal? Nós tivemos hoje no calendário econômico o petróleo, né? Estoque de petróleo, tá? Gasolina, combustível, que veio flat, um pouco positivo, um pouco negativo, mas de forma geral veio um pouquinho mais, um pouco melhor, né? Para a economia americana, só que veio flat, tá? E o DXY ele devolveu parte desse movimento, que eu acho que está relacionado com essa queda aqui, né? Essa queda do dólar. Ele trabalhou, né? Aqui então bora começar aqui pelo dólar. O dólar hoje, galera, ele trabalhou primeiro que na parte pouco mais compradora, né, galera? Hoje quem faz um setup de vender na mínima da CME e comprar vender na máxima e comprar na mínima, se deu bem, né? Então a gente viu aqui, a gente tem a máxima da CME, né, que está no 55 e a mínima da CME que está no 38, né? 38,5. E logo mais, a gente tem as outras taxas, né? As nossas taxas. Que agora, como a gente pode ver, olha aqui o FRP0 tá de 4,7, né, galera? Obviamente que eu já trouxe aqui para nossa planilha, tá? A diferença da margem de erro dessa Petax para essa de 3,5 pontos, praticamente que nós erramos aqui, né? E hoje o dia foi um pouco mais mastigado, tá, galera? Os play, é bem verdade que os players, eles fizeram aqui pelo menos no dólar, eles fizeram um bom trabalho, tá? Porque olha só, né, galera, bora começar aqui. Então, vender na máxima e para mínima, né? E da CME. Só que aqui a gente tem um POC e o ajuste. Então, ele já amanheceu, né? Ali com uma alta, porque DXY já estava em alta, né, galera? Isso aqui produz um gap, né? E produziu um gap de 15 pontos e meio, né? Depois ele procurou, né? Então aqui até então, obviamente que se nós levarmos em consideração os nossos DIs, e aqui eu mostro para vocês os DIs, olha só. DIs, eles estavam um pouquinho mais flat, mas ficaram mais negativos, né? Eles ficaram trabalhando de forma um pouquinho mais negativa. É bem verdade que eles estavam um pouquinho mais misto, né? A ponta longa, ela estava um pouquinho positiva, ponta média e ponta curta mista, só que mais negativa, né, pessoal? Inclusive eu posso mostrar aqui para vocês, olha só, tá? Agora já tá tudo negativo, né? Mas ponta curta estava um pouquinho mais flat, né? Negativa. E a ponta média e longa, né? Ponta média principalmente com uma queda, aí sim, né? Queda de consolidação, inclusive, com mais de meio de queda. E a ponta bem mais longa, né? Flat, mas para queda também, né? E isso aqui foi bom para nossa bolsa, né? Que conseguiu ficar um pouquinho positiva,
tá? E para o câmbio, como a gente viu, DXY uma forte alta, né? Só que depois, olha só, o que aconteceu? Houve um arrefecimento, né? DXY ele tá voltando aqui pro 97, praticamente é 97, né? 97.500, 97.700. Para ver se ele vai conseguir trabalhar essa liquidez um pouquinho mais embaixo. Então, pessoal, a gente viu essa movimentação, né? Logo 9,16, 9,15, o dólar ele já tocou no ajuste e no POC, né? E aqui ele trabalhou, quase buscou a Petax futura final, que a gente tem aqui as duas Petax. Deixa eu colocar aqui para vocês as nossas Petaxes de hoje. Então tá aqui, galera, olha só o que o preço fez, né? Inclusive eu posso tá apagando, eu gosto de colocar VWAP ancorada em todas as Petax, né? Para ver como tá a inclinação dos preços. Deixa eu apagar aqui com vocês, né? Deixar somente a Petax da Petax final, né? A VWAP da Petax final, que inclusive conseguiu tocar, né, pessoal? Então ele conseguiu, fechou a simetria do câmbio porque ele conseguiu buscar a Petax, né? A Petax final, o spot do dia, nosso D0, que ficou perto aqui do ajuste e do POC de ontem, né, pessoal? Mas olha só, na segunda janela, né, do câmbio, o câmbio ele tem praticamente quatro janelas, né? Quatro janelas maiores, né, que eu posso estar dizendo, porque a gente tem, é bem verdade que no câmbio é em meia hora, né? A gente pode entender assim, o fluxo meia hora, né? Eu acho bem interessante, tá? Acho bem interessante. Então, olha só, 10 horas, né? Abertura do spot, o mercado procurou, né? Quase procurou o primeiro spot do dia, né? A gente tem o primeiro spot do dia, preço à vista, né? Que é a segunda Petax, né? Terceira Petax e o spot final, né? Então esse é o primeiro spot do dia, onde os players têm realmente uma ideia, onde o preço ele tá se travando, né? Só que o nosso mercado ele é feito no preço futuro, né? Então por isso que ele fica trabalhando aqui as Petax futura, né? E a nossa Petax futura final está inclusive perto da média, né? Da média do contrato, né? Na nossa VWAP aqui que está em amarelo. Então, olha só como ele já veio aqui em cima da primeira Petax futura e já veio desafiar a máxima, né? Depois voltou de novo, né? E é justamente aquele teste que a gente gosta, né? Que ele volta para vir desafiar, né, galera? E ficou aqui trabalhando de forma um pouco mais compradora. Isso aqui pode indicar pra gente que ele pode engatar uma alta, tá, pessoal? E não tá tão difícil, porque a gente tá aqui 0,33 de alta, né? Podia buscar aqui o 0,50 de alta, né? Mas não buscou, né? Ele chegou quase, né? Ficou acho que em 45, 0,45 de alta. Só que olha só essas duas operações praticamente dadas, né, galera? Então buscou o preço à vista e trouxe para a Petax futura. Aqui buscou o preço à vista e trouxe para a Petax futura, né? Então olha só esses praticamente 5 pontos, né? 5 pontos de graça aqui no nosso gráfico. Mas essa operação, esse compra em cima do stop perto da VWAP, para mim eu acho que foi a mais fácil e a melhor de ser feita, né? A melhor operação de ser feita com certeza foi essa aqui, para vir desafiar logo a máxima, né? Exatamente. Essa aqui foi a mais fácil, tá, pessoal? Depois a gente teve um movimento um pouco mais vendedor por causa do DXY, que começou a expressar uma queda mais forte, né, e fez com que o câmbio devolvesse, tá? E os DIs também, pessoal, por sua vez, né, galera, tendência de baixa, eles começaram a arrefecimento, né? Aqui até o mais 10 eles estavam um pouquinho mais flat, mas depois eles começaram a engatar realmente numa queda, né?
e fez esse movimento aqui no nosso câmbio, né? Então ele na terceira Petax ele buscou o segundo, terceira Petax e veio para o preço futuro, né? E aqui descaracterizou, tá? Esse padrão, né, galera? E depois, inclusive, trabalhou por baixo, né? Aí aqui foi realmente a venda, né? Aqui foi a venda, porque inclusive ele trocou no preço da Petax, né? Da Petax final do esporte do dia. E tá trabalhando aqui no 143, aliás, 432, né? 432. Parou aqui e é isso. Pro câmbio, hoje foi um dia um pouquinho mais fácil de operar ele, né? Pelo menos na modalidade scalp, né? A gente tem que entender que nós estamos perto do nosso encerramento de contrato, né? Então, fechando esse contrato, né? Praticamente amanhã a gente tem a ante-pré-rolagem, né? Depois a pré-rolagem, tá? E depois a rolagem, né? Que seria não, né? Hoje nós já estamos, né, na ante-pré-rolagem, então já tem DR1, ele vai ficar um pouco mais forte, né? Já vai ter um pouco de fluxo no DR1. Essa rolagem aqui, né? Essa anti-pré-rolagem, a rolagem, o DR1 já vai ter um fluxo mais forte, né, galera? Então o câmbio ele tá um pouquinho realmente mais flat, né, pessoal? Bora aqui para o nosso mini índice. Hoje um dia um pouquinho mais brigado, né? Pouquinho não, bem brigado, mas para o lado um pouquinho mais negativo, tá, pessoal? Então a gente tem aqui o nosso ajuste e o POC de ontem. O mini índice ele fez uma movimentação que buscou o POC e o ajuste e depois ficou meio que enrolando. Mas eu entendo que com a abertura do mercado à vista, olha só como ele estava, né? Aqui abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Aqui 10 horas e 10 e meia. Olha só como o mini índice ficou, né? Um pouquinho mais lateral, só que para queda. Então eu entendi que uma venda aqui, né? Essa venda aqui para trazer para esse POC seria interessante. E depois vinha até então, porque as ações e os índices eles deram uma pequena barrigada, né, para baixo, né? Eles teve um arrefecimento aqui, como eu mostro para vocês, que impactou o nosso índice, né? Essa movimentação eu achei interessante, né, fazer essa venda, tá? E depois fazer essa venda para buscar de novo essa máxima, essa mínima aqui, né? Só que não aconteceu que ele não foi, né? Depois voltou no POC, aqui nós já temos um POC inclusive, né? A gente tem aqui uma liquidez e um POC, que o preço ele ficou balizando, né? Então o preço vinha para o POC, né? Venda aqui, preço vinha para o POC para vir desafiar a mínima. Só que como os days estão um pouco mais flat, voltou para o POC, né? Aí ficou aqui nessa região que a gente chama de aceitação, né? Aceitação e aqui a rejeição, né? Rejeição e rejeição. Então olha só como ele fica trabalhando, né? Depois vai lá para rejeição, volta para o POC, volta para outra rejeição, volta para o POC, volta para outra rejeição, volta lá para o POC, passa de novo, fica trabalhando por cima, vai lá para rejeição e quase toca no POC de novo, né? Aqui e tá trabalhando de forma um pouco mais altista, tá, galera? Então basicamente foi isso, né? Para o mini índice, como eu posso mostrar aqui para vocês, a gente tem as nossas as outras bolsas, né? Elas estavam operando um pouquinho mais na compra, né? Elas estavam um pouquinho mais, só que bem flat, né, galera? Bem flat mesmo, tá? Setor de, cripto não, né? Setor de energia tava um pouquinho mais na alta também, né? E os metais eles estavam um pouquinho também na alta, né, galera? Sendo que os de valor e os de, de uma rotação mais forte, né? Eles estavam
negativos, né, galera? Tava negativo mesmo, né? Porque a gente tem que dividir, né? O ouro e a prata são metais preciosos. E o resto é um tipo de metal que eles são que é feito para a indústria, né? Então, galera, basicamente foi isso. Hoje foi um dia obrigado, tá? Pessoal, me ajudem a chegar a 1000 inscritos, galera. Se inscrevam no canal e deixem um like. Dúvidas, escrevam no comentário que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!